E se eu te dissesse que há 3 profecias no livro de Daniel que ainda estão para se cumprir? E se tudo o que você pensava saber sobre o fim dos tempos estivesse errado? 3 eventos que transformarão o mundo para sempre. Previsões feitas há mais de 2.500 anos que podem se desenrolar em nossos dias. É possível que estejamos vivendo nos últimos dias sem perceber? Daniel recebeu visões do futuro, revelações tão impactantes e precisas que anunciaram a ascensão e queda de grandes impérios antes mesmo de existirem. E agora, os últimos eventos que ele descreveu estão prestes a se manifestar. Você está pronto? Neste vídeo, revelaremos 3 profecias de Daniel que ainda não se cumpriram. Quando terminarmos, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Número 1. O cumprimento da profecia das 70 semanas. Daniel, um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia quando seu povo foi conquistado, não era um prisioneiro comum. Ele possuía um dom extraordinário. Um dom que pode conter a chave para desvendar a verdade mais inquietante sobre a nossa época. Um dom tão poderoso que não apenas salvou sua vida, mas também pode salvar a nossa. A capacidade de interpretar sonhos e vislumbrar o futuro. No capítulo 9 de seu livro, Daniel fala das 70 semanas proféticas, um calendário divino que marca os eventos mais transcendentais da história. A vinda do Messias e o fim dos tempos. Mas e se essa cronologia não apenas previsse a vinda de Jesus, mas também o momento exato do juízo final? Se isso for verdade, estamos avançando em uma contagem regressiva que não pode ser ignorada. Será que a profecia das 70 semanas é a chave para determinar o tempo exato do fim? Essa revelação é tão precisa que previu o ano exato em que Jesus apareceria e, além disso, nos indica o que acontecerá depois. E acredite, você vai querer ouvir isso, porque ao analisá-la em detalhes, surge um padrão inquietante. Em Daniel 9, 24 a 27, o anjo Gabriel entrega uma revelação impactante sobre o futuro. Ele diz a Daniel que 70 semanas foram decretadas para o povo de Deus. Mas essas não são semanas comuns. São semanas proféticas, onde cada semana representa 7 anos. Isso significa que 70 semanas equivalem a 490 anos. 490 anos que abrangem o ressurgimento de Israel, a chegada do Messias e o desfecho da história como a conhecemos. Essa profecia foi dada mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus e, no entanto, previu com precisão o momento em que ele apareceria. Agora, vamos analisar cada parte e, à medida que o fizermos, você começará a notar um padrão aterrorizante que pode estar se desenrolando diante dos nossos próprios olhos. A profecia se divide em 3 segmentos. As primeiras 7 semanas, 49 anos, a reconstrução de Jerusalém após o exílio. As 62 semanas seguintes, 434 anos, o período que antecede a chegada do Messias. A última semana, 7 anos, um período crítico que desencadeará o fim do mundo. É aqui que as coisas ficam realmente intensas, porque neste momento estamos vivendo na lacuna entre a 69ª e a 70ª semana. E esses últimos 7 anos podem começar a qualquer instante. E se eu te dissesse que os sinais desse período já começaram a se manifestar? Acompanhe-nos para descobrir esses sinais, porque eles podem estar acontecendo muito mais rápido do que qualquer um imagina. A profecia foi ativada no ano 457 a.C., quando o rei persa Artaxerxes emitiu o decreto para reconstruir Jerusalém. A partir desse momento, a profecia anunciou 483 anos até a chegada do Messias. E adivinhe, se você pegar 457 a.C. e avançar 483 anos, chega ao ano 27 depois de Cristo, o período exato em que Jesus começou seu ministério. Isso significa que a profecia de Daniel não foi apenas aproximada,
foi perfeita. Mas então algo inesperado aconteceu. Por que a profecia parou repentinamente? E o que isso significa para nós hoje? Após a crucificação e ressurreição de Jesus, o relógio profético parou. Por 2000 anos, estivemos vivendo em uma lacuna misteriosa conhecida como a Era da Igreja. Mas não se engane, a última semana ainda está por vir. E quando chegar, desencadeará o período mais aterrador da história da humanidade. Você pode pensar que sabe o que está por vir, mas os detalhes vão te deixar atônito. Os últimos 7 anos, conhecidos como a 70ª semana de Daniel, correspondem ao período que chamamos de a Grande Tribulação. E tudo começa com um evento-chave. Mas isso é apenas o começo. Ainda restam 2 profecias para revelar, cada uma mais impactante do que a anterior. Número 2. O surgimento do Anticristo. Daniel teve uma visão como nenhuma outra. Ele viu 4 grandes bestas emergindo de um mar agitado. Cada besta representava um grande reino que governaria o mundo. Mas o que mais chamou sua atenção não foram as bestas em si, e sim algo muito mais sinistro, um pequeno chifre que surgia entre elas. Esse chifre não era apenas um símbolo, era a profecia da figura mais enganadora e perigosa que o mundo já conheceu. A 4ª besta era aterrorizante, com dentes de ferro, mas é aqui que a visão se torna assustadora. Dessa última besta surgiram 10 chifres. E então apareceu outro chifre menor, que arrancou 3 dos anteriores no processo. Este, meus amigos, é o Anticristo. Em Daniel 7:8, o profeta descreve sua visão com estas palavras: Enquanto eu observava os chifres, vi outro chifre menor surgindo entre eles. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a este. Aquele chifre tinha olhos como os de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. Esse pequeno chifre não é apenas outro rei ou reino, é algo muito mais sombrio. Ele fala blasfêmias contra Deus, ganha poder por meio do engano e declara guerra contra o povo de Deus. Em outras palavras, este é o Anticristo. O que sabemos sobre essa figura na visão de Daniel? As principais características do Anticristo são: surge do 4º reino, o que sugere que seu império tem conexões com Roma. Derruba 3 líderes para ganhar poder, demonstrando que é impiedoso e astuto politicamente. Blasfema contra Deus, zombando abertamente do Todo-Poderoso. Persegue os santos, direcionando sua fúria contra aqueles que se recusam a se curvar ao seu domínio. Muda as leis e os tempos, reescrevendo a história para que se ajuste à sua agenda. Este não é um governante comum. Ele é o supremo enganador, o ditador final, o inimigo de Deus e de seu povo. Apocalipse amplia a visão de Daniel. Em Apocalipse 13, temos uma imagem ainda mais aterradora. O Anticristo é descrito como uma besta que emerge do mar, a quem o próprio Satanás concede poder. Ele fará milagres, enganará as nações e forçará as pessoas a receberem uma marca que determinará quem poderá comprar e vender. Mas há mais. Em Daniel 8 são revelados detalhes ainda mais inquietantes. O profeta escreve que o Anticristo fará com que o engano prospere e destruirá a muitos quando se sentirem seguros. Pense nisso por um momento. Ele não conquistará apenas pela força bruta. Ele enganará as pessoas para que o sigam voluntariamente. Mas o que acontecerá quando descobrirem a verdade? O mundo pedirá um Salvador e receberá um tirano. A Bíblia nos adverte que, antes de o Anticristo assumir o controle total, haverá caos, colapsos econômicos, guerras, crises globais. As pessoas implorarão por uma solução. E então surgirá um líder que parecerá ter todas as respostas. Alguém que prometerá paz, unidade e estabilidade. Mas tudo será uma mentira. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 a 10, somos alertados sobre isso.
A vinda do iníquo será segundo a atuação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. E com toda perversidade enganará os que estão a caminho da perdição. O anticristo não se apresentará como um tirano no início. Ele aparecerá como um herói. Mas uma vez que conquistar a confiança do mundo, ele estabelecerá seu domínio absoluto. O mundo será dividido em 10 regiões, exatamente como foi anunciado na visão de Daniel. E aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos. Em Daniel 7:24, o profeta descreve essa visão. Os 10 chifres são 10 reis que surgirão deste reino. E depois deles se levantará outro, diferente dos primeiros, e submeterá 3 deles. Isso significa que antes do fim, o mundo será reorganizado em 10 regiões, cada uma governada por um líder poderoso. Por décadas, muitos especularam sobre como isso poderia acontecer. Mas hoje, mais do que nunca, as peças começam a se encaixar. Os líderes mundiais têm trabalhado em um sistema global que divide a Terra em 10 regiões. Coincidência ou profecia se tornando realidade? Quando esses 10 reis se levantarem, pavimentarão o caminho para algo ainda maior. A próxima parte de Daniel é ainda mais impactante. Em Daniel 9:27, é dito que um futuro governante, o anticristo, confirmará um tratado de paz de 7 anos com Israel. Mas aqui está o ponto crucial. No meio do pacto, ele o quebrará. Mas e se essa traição não afetar apenas as nações? E se mudar tudo sobre o que significa seguir a Deus? Esse tratado pode ser o acordo mais perigoso da história humana, porque uma vez assinado, ativará a contagem regressiva final até o desfecho. Agora é quando as coisas se tornam ainda mais aterrorizantes. Em Daniel 9:27, disse que, na marca de 3 anos e meio, o anticristo profanará o templo e se declarará Deus. Esse momento é conhecido como a abominação desoladora. Quando isso acontecer, marcará o início da grande tribulação, um tempo de sofrimento tão intenso que Jesus disse: então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24:21. E depois que isso ocorrer, não haverá mais volta. Mas e se o ponto sem retorno já tiver passado? Número 3. O reino que durará para sempre. Depois de todo o caos, depois de todas as guerras, depois da ascensão e queda dos reinos, há uma profecia final. A promessa mais bela já feita. Se Jesus está voltando, o que devemos fazer agora para nos preparar? Um reino está chegando, um reino que nunca cairá, um reino governado não por homens, não por líderes corruptos, mas pelo próprio Deus. Em Daniel 2:44 nos é dada essa profecia. E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Um reino que nunca será destruído, que esmagará cada império terreno e o substituirá por algo eterno. Durante milhares de anos, os homens governaram a terra e cada um de seus reinos caiu. Babilônia desapareceu. A Pérsia se extinguiu. Grécia e Roma ruíram. Mesmo as superpotências atuais, mais cedo ou mais tarde, seguirão o mesmo destino. Por quê? Porque todo reino construído pelo homem é temporário, mas o reino de Deus é eterno. Como será esse reino? Ele será governado pelo próprio Jesus Cristo. Apocalipse 11:15 diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Será um reino de perfeita paz. Não haverá mais guerras, sofrimento ou corrupção. Deus viverá com o seu povo. Apocalipse 21:3 nos diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deixe isso entrar no seu coração.
O próprio Deus viverá entre nós. Não haverá mais distância nem mistério. Veremos o seu rosto. Mas aqui está a melhor parte. Em Apocalipse 21:4, nos é dito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você consegue imaginar um mundo assim? Isso não é apenas um sonho, é uma promessa. Um mundo sem doenças, sem hospitais, sem cemitérios. Um mundo onde você nunca terá que se despedir de um ente querido. Isso não é apenas um desejo, é uma realidade futura. Mas aqui está a grande questão. Quem estará nesse reino? Quem poderá entrar? Em João 3:3, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino não é apenas para pessoas boas, nem para aqueles que simplesmente fazem o seu melhor ou realizam algumas boas ações. Ele é para aqueles que nasceram de novo por meio de Jesus Cristo. No fim dos tempos, cada pessoa enfrentará duas opções: ser parte do reino de Deus, ficar para trás nos reinos deste mundo que serão destruídos. De que lado você escolherá estar? As próprias palavras de Cristo deixam claro que ele voltará. Seu ensino terreno esteve cheio de referências à sua segunda vinda. Muitas de suas parábolas falaram sobre isso. Na verdade, os evangelhos incluem capítulos inteiros dedicados aos eventos relacionados ao seu retorno. Mateus 24 e 25 e Lucas 21. Na noite de sua traição, Cristo disse aos seus discípulos, João 14:2-3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não está em jogo apenas a credibilidade de Deus na segunda vinda, mas também a credibilidade de seu Filho. Se Jesus não retornar, ele seria um mentiroso. Mas suas próprias palavras são uma garantia divina de que ele voltará. Todas essas parábolas enfatizam a certeza da segunda vinda de Cristo. E isso não é tudo. Cristo afirmou constantemente no livro do Apocalipse: certamente, venho sem demora. A Bíblia apresenta uma visão de como será o mundo à medida que esta era chegar ao fim, através de várias passagens proféticas. Jesus usou o exemplo do tempo de Noé para explicar que o mundo continuava com suas atividades diárias, como comer, beber e casar-se. Tudo parecia seguir normalmente até que Noé e sua família entraram na arca. Naquele momento, vieram os cataclismos do dilúvio e destruíram todas as pessoas. Embora a vida parecesse continuar como sempre antes do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra, Jesus disse que, quando ele retornasse, haveria uma sensação de normalidade. Jesus não disse que tudo estaria bem ou que não haveria problemas. As condições antes do dilúvio e do julgamento de Sodoma e Gomorra eram terríveis, mas a maldade era aceita como normal e rotineira. A palavra traduzida como revelado é apocalipsis, de onde obtemos nossa palavra moderna, apocalipse, mas o termo grego antigo tem o significado de revelar ou desvendar. Quando o dilúvio chegou nos tempos de Noé, podemos imaginar as pessoas tentando salvar seus bens enquanto pereciam em vão. Ainda assim, se alguém está pronto para a vinda de Jesus, não se preocupará com as coisas materiais que ficaram para trás. O foco do coração não deve estar no que há na casa, mas no que há no céu. Queremos ser amigos do mundo? Este mundo representa tudo o que se opõe a Deus. A maldade que um dia fez parte da sua vida. Considere os inúmeros exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o certo e depois a perderam para sempre. O faraó Nadab e Abiú, Corá e sua rebelião, Judas Iscariotes e muitos outros. Naquela noite estarão dois numa cama. Um será levado e o outro será deixado para trás.
Este versículo é frequentemente aplicado ao arrebatamento, um termo usado para descrever a vinda de Jesus para buscar seu povo em um momento em que o mundo parece seguir suas rotinas normais. E depois de ter dito estas coisas, foi elevado enquanto eles olhavam, e uma nuvem o ocultou de sua vista. Enquanto olhavam fixamente para o céu, enquanto ele subia, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma maneira que vocês o viram subir. 2 pontos se destacam nesses versículos. O Jesus que voltará à terra em sua segunda vinda é o mesmo Jesus que viveu entre nós e ascendeu ao céu após sua ressurreição. Ele retornará à terra da mesma forma como subiu ao céu. Como Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição? Foi em segredo? Não. Os discípulos literalmente o viram subir ao ar, até que uma nuvem o ocultou de sua vista. Portanto, esses versículos indicam que Jesus voltará à terra da mesma maneira, não em segredo. Quando o Senhor retornar descendo do céu, sua aparição, junto com a ascensão do seu povo para encontrá-lo no ar, será visível para todo o mundo. Esse evento é conhecido como o arrebatamento. Jesus compara o fim dos tempos não apenas com os dias de Noé, mas também com os dias de Ló. Falamos da maldade evidente naqueles tempos, mas seria um erro fechar essa imagem sem mostrar também o lado positivo. Nos dias de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Havia um homem entre toda aquela geração que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Deus podia falar com ele e revelar como via a situação e o julgamento que traria. Para nós, como crentes, Noé estabelece um padrão a seguir. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes daquela tragédia. É claro para mim que apenas aqueles que vivem como Noé e sua família sobreviverão hoje. Em Hebreus 11:7, lemos: Pela fé, Noé, divinamente avisado sobre acontecimentos que ainda não se viam, movido por temor, preparou uma arca para a salvação da sua família. Por essa fé, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus nos revelará o que está por vir. Não necessariamente tudo o que acontecerá, mas tudo o que precisamos saber para sobreviver e cumprir seu propósito. Embora haja muitas coisas ruins e assustadoras na imagem dos dias de Noé e de Ló, também há um lado positivo. Nunca há uma situação para a qual Deus não tenha uma resposta preparada de antemão. Deus dará aos seus servos um aviso sobrenatural do que está por vir. Ele também enviará anjos para ajudar, proteger e libertar. Podemos esperar essas coisas boas de Deus em nossos dias. Um dia, o mundo será julgado. Você está seguro na arca? A mesma porta que fechou os de fora foi a porta que protegeu os de dentro. As mesmas águas que destruíram o mundo foram as águas que elevaram a arca. Muitos parecem estar confusos porque não compreendem o livro do Apocalipse. Eu te convido a assistir os 7 selos do Apocalipse. Nos vemos no próximo vídeo.